a gestão de 25 BMs diferentes, cada BM tinha uma conta de anúncio, um perfil associado, e aí ele tinha que conectar, ele não podia conectar na internet de casa, então ele comprou internet móveis, você coloca tipo um pendrive, tem um chipzinho, pronto, ele comprou um negocinho daquele para poder acessar pro outro. Não usa a mesma rede. Se você usar no Wi-Fi, ele pode derrubar. Se ele derrubou de uma conta, ele vai derrubar da outra conta. Modelos de compra, não só no leilão em tempo real, né, que é o mais conhecido, a gente consegue trabalhar com leilões privados, os acordos garantidos, que a gente compra um pacote de impressões dentro do... Vamos lá colocar o Spotify como exemplo. A gente compra um pacote de impressões dentro do Spotify e vai ter aquela quantidade de impressões garantidas com o CPM fechado ali, que não vai ter oscilação. A gente trabalha com uma estratégia, um método de frequência diferente, mas por exemplo, para topo de funil a gente trabalha uma frequência menor, a gente trabalha 6 impactos por dia, e pergunta que eu respondo. Eita! Agora vai, viu? Agora vai. Vamos... O Google vai virar Google Bet. Sinceramente. Google Bet eles têm uma preocupação também com isso, sabe? Então, essa parada da regulamentação é para, de certa forma, não abrir de qualquer jeito. Fala galera, tudo certo? Eu sou Isabela Andrade, CEO do Grupo Berlim, mãe de gatos e que adora blá sobre comunicação. Está começando mais um Black Box Marketing, um programa da Berlincast sobre marketing para nichos sensíveis. Esse é um programa produzido pela Berlincast e idealizado pela Berlim Digital, nossa queridíssima escola de comunicação que mais capacita no Norte e Nordeste sobre marketing digital. E se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre os cursos, é só ficar ligado no Instagram, @berlindigital, e lá você fica por dentro de todas as novidades, assim como as novidades do Berlincast. Agora vamos lá, que a gente tem muito assunto para poder tratar por aqui hoje e acompanha até o final. Berlincast apresenta Black Box Marketing. No tema de hoje, eu tô com 2 convidados super especiais e que estão super imersos também nessa grande caixinha de surpresas que é trabalhar com marketing para conteúdo sensível, também conhecido como nicho black. Vou pedir para eles se apresentarem para vocês e para a gente começar esse papo que eu tenho certeza que vão render talvez longas 3 horas, ou talvez a edição conte, mas vamos nessa. Bárbara, vou pedir para você, primeiro, um agradecimento especial para você ter participado tá participando desse podcast. Eu que agradeço o convite. E vou pedir para você brevemente se apresentar e contar um pouquinho da tua experiência nesse ramo de nichos sensíveis, contar um pouquinho também sobre a tua trajetória, para poder a gente começar o papo e as perguntas, porque no final a gente vai desvendar tudo o que acontece por trás dessas estratégias aí. Eu acho, né? Que vocês vão contar tudo pra gente, mas é isso. Sem segredos hoje, né? Acho que a gente tá aqui pra revelar todos os caminhos. Então, pessoal, meu nome é Bárbara. Eu trabalho com tráfego pago desde 2021, na verdade, mas desde 2019 que eu tô nessa área do marketing digital em geral. Então, minha especialização em tráfego pago foi feita aqui na Berlim Digital. E desde então eu tô atuando na área até hoje, muito feliz. E o tal do nicho black eu tô atuando desde o ano passado. E realmente é uma área muito sensível e a gente vai ter muito assunto aqui pra falar. E só uma observação que ela é advogada também, então o que você está fazendo talvez seja legal, talvez não, então é isso. Ninguém se preocupe, minha OAB nunca ficou para trás, ficou para 2015. Ficou lá em 2015. Eu também tô aqui com o Eider, aquele que é especialista, não só em nichos sensíveis, trabalha com marketing digital há bastante tempo e eu vou pedir para contar um pouquinho da trajetória e da história dele aí nesse ramo. Vamos lá, galera. Obrigadão aí pelo convite, Bela. Fazia tempo que eu não via vocês. Estou super feliz de estar aqui. E, assim, eu me chamo Eider, como a Isabela falou. Eu trabalho com tráfego pago desde 2007. É um pouquinho. Estou entrando aqui na minha idade. Desde 2007 já vi muita coisa aí nesse passado tempo. E hoje já passei por muitas agências, né, aqui em Recife, já fundei departamentos de marketing digital em grandes agências e hoje eu estou aqui na função, né, eu tenho a função de COO, diretor de operações da Red Media, que é uma trading desk focada em mídia programática, e sou cofundador. A Red Media é uma empresa que nasceu em
2021, filha da pandemia, uma loucura, uma jornada muito louca. Tá acostumada com dificuldade? Quem quer rodar no nicho black para essa empresa? Resolvi empreender no meio da pandemia e tá tudo certo, tá ótimo, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida e tô aí, no dia a dia, tentando entender mais um pouquinho desse mercado e trazer novidades aí para vocês. Perfeito. E para ambientar você, querido ouvinte, que está ouvindo esse podcast pela primeira vez, a gente vai falar hoje sobre as dificuldades e as dores de se anunciar bet no Brasil. Gente, isso é muito específico e rola muito. Sabe aqueles joguinhos que é muito conhecido também como cassino online, aquele do foguetinho, aquelas coisas todas. Muito além disso, a gente tem um grande setor, né, que é o setor de jogos de azar e também outras categorias, né, filantropia premiável, sorteios online. Então, são inúmeras as possibilidades dentro desse universo, que é o universo de nichos sensíveis. E aí a gente começa, na realidade, com algumas perguntinhas para poder desmistificar um pouco mais sobre esse tema. Então, vamos começar falando sobre os desafios que é rodar anúncio no Brasil para a parte de bet e iGaming como um todo, tá? Que é como é conhecido o setor. Eu sei que tem muita polêmica, né, sobre se você deve ou não rodar anúncio, tem as políticas da plataforma, tem muita coisa que a gente pode falar sobre isso. Mas eu queria começar trocando com vocês sobre primeira campanha que vocês fizeram e vocês subiram na parte do nicho sensível, do nicho black. Como é que foi? O que aconteceu? Se deu certo, se deu errado? Porque... Caiu, né? No final é isso que acontece, meu Deus do céu. Exatamente. Caiu a campanha, caiu o anúncio, caiu tudo rejeitado. E aí, o que a gente faz desses momentos? Corre pra... Surta primeiro, né? E corre pra gente ver onde é que foi que a gente errou, né? Porque o primeiro ponto é ver o que foi que o Facebook apontou, a plataforma, o Facebook na verdade, mas muito mais o Facebook. Eu acho que o Facebook ele dá muito mais essa chance de você consertar, de você corrigir um erro como esse, do que o próprio Google, sabe? Então, lá dentro do Facebook, ele aponta qual foi o seu erro. Então, dentro daquela amostra que ele traz, olha, você errou tal ponto, então isso aqui não pode, e a gente tenta se readaptar, né? A gente vai tentando se readaptar ao criativo todo, como um todo, legenda, imagem, vídeo, seja o que for, dentro do que a política diz. Mas vamos contextualizar para quem não é do universo, que não roda ainda para nicho black. Por que é tão difícil rodar para esse universo de conteúdo sensível, de marketing, que a gente está falando também de encapsulados, a gente está falando também quando a gente está falando de saúde mental, tudo isso? Me conta aí, da tua experiência, assim, por que e como, na realidade, vocês hoje operam? E, fora isso, essas dificuldades no início e no teu primeiro anúncio. Então, assim, no meu caso, eu sempre procurei trabalhar em cima, seguindo as melhores práticas das plataformas. Do que estava liberado, né? Do que legalmente falando na plataforma, nas políticas da plataforma, você pode fazer. E mudam constantemente essas políticas, né? Sempre. Constantemente. Tem que estar sempre ligado nas políticas, porque está sempre em mudança constante. E a primeira vez que eu rodei pro nicho black foi uma demanda que era para o nicho de massagem tântrica no Facebook. Uau! Olha só. E era uma parada que o Facebook dizia que a gente não poderia prometer aumento de desempenho sexual nos anúncios. Porque tem um monte de questão, né? Quando você segue uma página, você tá ali colocando para seguir, você tá dando o opt-in de receber conteúdos. Então isso é uma permissão. Quando você coloca anúncios na rede, você tá entrando meio que chutando na porta na casa de todo mundo. Então tem gente que vai se sentir incomodada por ver alguma comunicação ali focada em sexo ou algo do tipo e tal. E aí a gente começou a fazer essa campanha e o Facebook bloqueou. O histórico da agência já tinha passado pra gente, toda vez que a gente tá rodando campanha, tá bloqueando. A gente tentou 3 dias, o Facebook bloqueou a conta e a gente foi ler as políticas, e aí a gente entendeu quais eram os gaps, né, que tinham na comunicação do cliente, e a gente resolveu mudar a estratégia de comunicação e não trabalhar a massagem tântrica como algo que melhorasse o desempenho sexual, não passasse essa mensagem. A gente focou na mensagem tântrica como melhoria de saúde mesmo, sabe? De não cura, mas tratamento de ansiedade e tal. E aí a campanha... E é exatamente isso que o universo de apostas esportivas online, o universo de iGaming faz todas as vezes para poder tentar dar uma dribladinha ali, né, na parte das políticas da plataforma. Porque eu não posso dizer, né,
dizer que a gente vai violar as políticas. A gente não viola as políticas. A gente dá uma dribladinha pra poder o Facebook entender um pouco melhor que a gente tá tentando chegar no nosso público e vender aquele determinado produto, né? E aí, entrando nessa parte, e sem segredos, Bárbara. Você prometeu um podcast aqui sem segredos. Vou revelar todos. Revelar todos. Meu Deus do céu, já abre aqui. Deixa eu pegar a caderneta aqui pra anotar. Anotar as melhores dicas e estratégias. Você roda mídia hoje para a parte de conteúdo sensível e também para uma categoria dentro da parte de gambling, né? Então, nessa categoria, o que você diria que seriam assim? Nossa, minhas maiores dificuldades quando eu comecei a rodar para esse segmento, eu acho que foi, não sustenta, né? Muito tempo, muitas vezes, o anúncio. Então... né? Então, é aquela questão da política. A gente tem que estudar como é a política de privacidade do Facebook. Pra encontrar os furos. Das plataformas. Encontrar os furos e a gente tentar se adaptar à plataforma. Mesmo. Então, vamos fazer algo do tipo assim. Eu acho que um ponto muito importante pra gente usar é o seguinte. Foi barrado? Vamos ver o que foi que a gente errou. Procurar não usar cifrão na legenda. Segredos, viu, gente? Eita, essa aí eu não sabia, não. Procurar não usar cifrão na legenda. Então, assim, o Facebook, ele usa a inteligência artificial para aprovar ou reprovar os nossos anúncios. Ele usa também de inteligência humana, tá? Então, quando a gente usa, nessas aprovações que ele faz, então ele é muito rápido. Ele faz a leitura da tua legenda, ele faz a leitura da tua imagem, do teu vídeo, e ele escuta o teu vídeo, ele escuta o que você fala. Então, por exemplo, nos 5 primeiros segundos é bom você não falar de uma grande mudança na sua vida, por exemplo, um título muito sensacionalista, porque senão a inteligência, ela vai lá e vai barrar. Nos blogos, por exemplo, que você faz a legenda, primeira linha que você divide assim as linhas por parágrafos. Então, é muito importante não usar o cifrão, como eu falei, né? E a gente saber amarrar todo o assunto, como, por exemplo, mostrar como aquela pessoa vai ter ganhar uma premiação, caso seja algo de premiação, ou deixar super claro, né? Deixar claro exatamente sobre como que aquele anúncio, que aquele produto, que aquela marca tá vendendo, que aquela empresa tá vendendo, como que ela de fato vai fazer diferença na vida das pessoas que vão estar comprando. Porque as pessoas, elas depositam a confiança, né? Sim. Então, a partir do momento que ela tá comprando lá através do Facebook, o Facebook tem que estar resguardado, assim, de todas as formas porque as pessoas processam realmente a plataforma, acusando a plataforma, não necessariamente, nem diretamente, às vezes, as empresas, porque às vezes, quando são empresas fraudulentas, elas somem, né? Sim. Então, eles fazem muito essa pegada, assim. Então, tentar... E, gente, leiam as políticas. Porque é daí que você vai encontrar as brechas. Exatamente. Daí que você vai criar as estratégias para você usar as palavras certas. Porque, assim, muito de reestruturar as palavras. Como, por exemplo, falar em dinheiro, em... Aposta. Então, não usar esses termos Promessa que são muito ganho, batidos. Né? Exatamente. De ganho muito rápido, de dinheiro fácil, de qualquer coisa do tipo. O Facebook, ele vai barrar. Então, tentar buscar usar outros termos, outras expressões. Tem que explorar essa parte de realmente de procurar substituir essas palavras que são mais usadas, que são mais batidas, que a política já vai lá e a inteligência artificial do Facebook vai lá e... Coloca um disclaimerzinho no anúncio, né? Promessa de ganhos. Exatamente. Então tem que ter muito cuidado. A gente tem que ser muito estrategista nesse momento em relação a toda essa parte. É o ponto principal. Pensar num criativo perfeito para que a plataforma tente, que a gente tente, na verdade, fazer com que aquele anúncio fique E a campanha fica no ar, né? Possível, né? Exatamente. Porque toda campanha em Black, ela cai uma hora. O lance todinho, eu acho que é a gente entender quanto tempo a gente consegue deixar ela rodando. Né? É a contagem regressiva. Exatamente. É viver eternamente, tipo, com a contagem regressiva e rodando, né, naquelas contas. Que, inclusive, tem uma prática que ela é bem conhecida, né, dentro do mercado de Black. Não sei se você, cara ouvinte, já ouviu falar desse termo, mas que é a prática de contingência. Sim. E aí, comentem, práticas de contingência. Vocês já utilizaram? Tem que utilizar, né? Sim, pra poder rodar em Black. Mas, quando vocês começaram, assim, a primeira vez que eu fui impactada por esse termo, que foi alguns anos atrás, foi quando a gente começou a trabalhar também com esse mercado, com esse nicho, eu fui ver e eu fiz, nossa, que vídeos duvidosos, de pessoas duvidosas, porque o conteúdo que tem na internet, minha gente, baixíssima qualidade. E que, assim, parece que todo mundo tá tentando vender uma coisa pra você também enganosa. Então, exatamente. É muito doido, porque até os conteúdos que tem ali na rede, você fica desconfiado.
Então, essa questão de prática de contingência, o que vocês já fizeram que deu certo? Contem aí, sem segredos. Então, eu nunca fiz, pra falar a verdade, nunca fiz contingência. Eu estudei como é que faz, sei como é que faz, mas, como eu te falei no início, eu sempre procurei seguir as práticas das plataformas. E hoje, no nicho de aposta esportiva, as plataformas que a gente utiliza, a gente tem permissão para rodar, então a gente não tem o risco de ter um anúncio bloqueado ou uma conta bloqueada. Há, sim, algumas ressalvas com relação ao que a gente fala nos anúncios. Quando a gente tem alguma reprovação por alguma SSP, que no caso é que faz a auditoria ali do inventário, a gente reformula aquele anúncio para se adequar à exchange e aí a gente volta a rodar. E só assim a gente consegue rodar. Em nichos sensíveis, você tem que explorar a diversidade. Tipo, diversidade de onde você vai aportar seu dinheiro. Porque senão você vai ficar restrito a veículos, a formatos, a tudo. Veículos offline, não aparece no online. E assim, eu tenho alguns casos bem engraçados, assim, pode-se dizer, de clientes que vieram fazer propostas para mim para rodar, eu financiar a campanha dele e com base no que ele vendesse, ele me remunerava. Aí eu expliquei, não funciona. Infelizmente não funciona desse jeito, porque, vê só, quem é que vai me pagar pelo brand que eu tô fazendo da tua marca? Sim. Sabe? Então, quando acabar com essa cultura do, eu só anuncio no digital com last click, tem que trazer conversão de toda e qualquer forma. Sim, não vai trazer esse resultado de last click agora. Imediato. As duas principais plataformas de performance que a gente tem hoje não deixam, ainda não está aberto para rodar. Então, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem no mercado. Então, se eu consigo colocar a marca do cliente na internet, espalhar por onde ele quer, por onde ele pensar, por onde ele quiser, e ele não usar isso a favor dele, ele deixa de fazer, de pegar ali um espaço que é importantíssimo para a criação de construção de marca, fortalecimento de marca, posicionamento da marca na cabeça do consumidor e até para o consumidor começar a fazer pesquisas orgânicas no Google e isso aumentar o tráfego orgânico dele, o tráfego direto, o tráfego orgânico, e aí ele também pode olhar para esses... Eu acho que é bem uma estratégia conjunta, né? Que ela, inclusive, veicula junto com a galera de tráfego pago que roda para a parte de performance, que roda em Facebook Ads e roda em Google Ads e em Black. Então... Bárbara aí na ponta, eu não sei se tu considera isso um dos teus planos de mídia também, né? Programático, uma verbinha ali pra poder aumentar brand. Então, depende muito do cliente. Tem cliente que já pede e tem cliente que nem sabe o que é. Então é muito... 90%. 90% dos clientes não sabem o que é programática. Então, o meu foco hoje, o que eu trabalho hoje realmente são mais com as plataformas como Google, Facebook, LinkedIn, TikTok Ads. E tuas estratégias de contingência aí para essas plataformas? Então, sem segredos. Primeiramente, vamos falar do Facebook, que é uma plataforma muito mais famosa, muito mais conhecida, assim, que as pessoas têm muito mais intenção de anunciar normalmente do que o Google, comparando assim. Facebook, a gente tem que ter perfil, um perfil extra, tem que ter, no mínimo, né, um perfil extra. BM extra, tem que ter página, outra conta de anúncio. A gente não pode trabalhar só com uma conta de anúncio. A gente não pode trabalhar... Porque caiu, lascou. Caiu, acabou. Por exemplo, se caiu seu BM, seu gerenciador de negócios, né? Falando de uma maneira mais fácil. Se o seu gerenciador de negócios ele for bloqueado, você não vai ter mais acesso a nada, nenhum dado. Você vai perder tudo, absolutamente tudo. Então, assim, é muito importante a gente trabalhar a contingência por causa disso. A gente se resguardar, a gente pensar com o que pode acontecer. E assim, a gente cria uma página, um perfil, uma conta de anúncios e um BM novo e a gente se dá acesso, a gente pode também compartilhar, botar como parceiro assim um BM do outro pra gente conseguir compartilhar os ativos. Porque assim, o Facebook rastreia tudo. Essas plataformas, elas rastreiam tudo. Elas conseguem rastrear tudo, absolutamente tudo. Então, ele sabe onde ele vê a ligação, o seu criativo está associado. Ele sabe quem subiu. Ele sabe que Bárbara, subi o anúncio. Então, por isso que muitas vezes eles bloqueiam o perfil pessoal da gente, sabe? Então, assim, a gente precisa se resguardar de todas as formas. E até... talvez usar um perfil de um terceiro, de um, sei lá, do seu pai, da sua mãe. Exatamente. Nossa, uma prática muito comum, minha gente. Pegar o perfil de toda a família pra poder rodar em Black. Eu já vi gente anunciando que compra BM. Não, eu já vi gente anunciando que vende o seu perfil, porque
vende o seu perfil para poder servir quanto um perfil verdadeiro, porque também tem muito disso, né? Quando a gente tá falando de nicho sensível, e o Facebook, a gente sabe que rastreia tudo, ele vai saber que você, na verdade, cria um fake. Exato, você tem que ter um perfil aquecido, você tem que ter um perfil que você tem amigos, você tem que ter um perfil que você posta fotos, que você posta constantemente, você tem que alimentar esse perfil, porque o Facebook, ele é inteligentíssimo, sabe? A gente não subestime ele, né? Não subestime a inteligência artificial que o Facebook usa, a inteligência que o Facebook usa pra tá lá bloqueando a gente de todas as formas possíveis. E teve uma vez que eu cheguei na casa de um amigo que ele fazia essa estratégia de contingência e tinha uma plataforma que fazia a gestão no caso dele, fazia a gestão de 25 BMs diferentes. Cada BM tinha uma conta de anúncio, um perfil associado, e aí ele tinha que conectar, ele não podia conectar na internet de casa, então ele comprou internet móveis, você coloca tipo um pendrive, tem um chipzinho, pronto, ele comprou um negocinho daquele para poder acessar de maneira remota, vamos dizer assim, e poder fazer a contingência assim sem derrubar as BMs. Porque se ele acessasse uma BM com a internet de casa, derrubava. Tem muita empresa que vende, né? Exato. Uma dica de ouro, assim, eu tô entregando um ouro pra vocês. Quando vocês forem migrar de um perfil pro outro, por exemplo, eu tenho vários perfis para administrar a conta. Então, se eu vou migrar de um perfil pro outro, não usa a mesma rede. Se você usar no Wi-Fi, ele pode derrubar. Se ele derrubou de uma conta, ele vai derrubar da outra conta. Então, usa o 4G, compra uma internet, como você falou, compra uma internet. Então, a gente tem que sempre mudar a rede. Porque se botar na mesma rede, se derrubou um, vai derrubar todos. Isso é uma loucura, né? Porque não adianta criar 10. A gente... Porque a gente, nas práticas do dia a dia de contingência, quando a gente tá rodando mídia conhecida como tradicional, né? Tão tranquilo, tão facinho, a gente poderia o quê? Ter um salão de beleza pra anunciar? Mas não, a gente vai pegar logo o universo de aposta esportiva. E aí, e muitas vezes ganhando muito dinheiro e investindo ainda mais. E por isso que a gente tá tendo esse mercado crescendo tanto, né? Tá falando de mercado de 12 bilhões, né? É gigante, assim, só tende a crescer. Por mais que a gente tá tendo aí também, e a polêmica agora de regulamentação, né, de tudo que a gente tá tendo no Brasil e como tá sendo vista. A gente tá tendo aí as maiores bets só crescendo também. As pequenas, elas se lançando mais ainda com medo do que vai vir. Como é que vocês estão vendo essa questão da regulamentação? Eu posso estar até errado, mas assim, eu acho que depois que tiver essa regulamentação, as pequenas vão, de fato, desaparecer e vão engolidas, né? Com certeza. Até porque quando a gente tá falando de certificação de aposta esportiva, para quem não tá ambientado também nesse universo, sempre para você rodar dentro dessa categoria de gambling, você precisa de uma certificação especial. Sim. Então, dentro dessa certificação especial, ela custa muito caro. Tanto é que as próprias bets, elas se reúnem, né, para poder tirar uma única licença que vale para mais de uma, enfim. E tudo isso para poder conseguir dar vazão. Então, essa regulamentação, quando bater agora no Brasil, pode ser algo muito bom para regulamentar a parte do mercado, como pode ser muito ruim para os pequenos, né? Acho que estão começando e mesmo assim estão com milhões. É isso. E com isso também, as plataformas estão precisando muito se renovar em relação a políticas. E que teve uma recém-novidade. Google aí atualizando suas políticas, já com um formuláriozinho disponível para poder você dar a entrada e você rodar meio que legalmente, né? Mas vamos falar sobre essa prática do que é legal dentro da plataforma, estar dentro das políticas, beleza. E esse formulário, vocês já deram uma olhada, tipo, o que mudou em relação a essas políticas, o que de fato a gente teve de diferença entre uma e outra? Ele, como estava colocando aqui pra gente, ele já roda dentro dos formatos que eu vou te pedir também para poder comentar alguns, tipo, quando a gente tá falando em anunciar em programática, a gente tá falando em anunciar em que tipos de canais? A gente tá falando em aparecer de que forma? O que normalmente as bets utilizam para poder aparecer? E Bárbara, diretamente dentro dessa parte de formulário do Google que saiu e tudo mais, o que tu pensa que vai mudar na realidade para essa nova configuração que a gente vai ter dentro de anúncios no Google? São duas perguntas, vocês respondem na ordem que vocês quiserem. Então vamos lá. Desmistificando um pouquinho a programática, Google Ads, Facebook Ads é programática, é uma forma programática de você comprar mídia. A grande diferença do negócio que a gente toca é que a gente tem plataformas que são mais robustas, são equipadas com DMPs, que são os provedores de dados que a gente consegue ter audiências plugadas dentro da plataforma. Por exemplo, eu consigo dentro da programática comprar audiências de pessoas que estão
pensando em comprar um apartamento de R$500 mil a R$600 mil. Tem outra audiência de pessoas pensando em comprar um apartamento de 900 mil a R$1 milhão. Então, é muito granular. Consigo comprar dados do Serasa, consigo comprar anúncios direto no Spotify, através de outros modelos de compra, não só no leilão em tempo real, né, que é o mais conhecido. A gente consegue trabalhar com leilões privados, os acordos garantidos, que a gente compra um pacote de impressões dentro do... Vamos lá colocar o Spotify como exemplo. A gente compra um pacote de impressões dentro do Spotify e vai ter aquela quantidade de impressões garantidas com o CPM fechado ali, que não vai ter oscilação. Então, tem um nível a mais, tem provedores de brand safety para garantir que a gente só vai aparecer em lugares que são saudáveis para a marca, controle de viewability, por exemplo, quando um anúncio ele aparece só a pontinha para o usuário e o usuário não vê nem a mensagem que tem no anúncio, ele não consegue entender sobre do que se trata aquele anúncio. Aquilo não pode ser contado como uma impressão válida. Então a gente consegue ter o controle de que só vão ser contabilizadas para o cliente as impressões que de fato estiverem visíveis por um determinado tempo e com um percentual mínimo ali, pelo menos de 70%, para poder contar como uma impressão. Então, tudo isso a gente consegue atrelar essa inteligência nessas campanhas desses clientes. E elas são mais flexíveis com relação a esse segmento de bet, porque a gente consegue, através das políticas deles, rodar, obviamente, como eu falei também, seguir as boas práticas de acordo com as mensagens que são passadas nos anúncios, e aí a gente consegue rodar sem risco nenhum de ter conta bloqueada. É uma beleza. Eu já vi muito anúncio de bet em site pornô. Tem. Então é muito... Tem plataformas que são focadas apenas no inventário de pornô. Isso deu uma treta lá uma vez, que a mulher de um colaborador pegou ele estudando sites pornôs. Foi. Deu uma treta. Estudando sites pornô. Foi. Estou entendendo. Até que ele explicasse que nariz de porco não era tomada. Ele tava assistindo muita aula. Ai, meu Deus. Não, mas antes da gente seguir, né, pra pergunta de Bárbara, mas me tira uma dúvida, assim. No universo de bet, o que a gente faria, o que você falaria que seria o mais recomendado assim para anúncio? A gente tá falei de site de conteúdo adulto porque eu sei que é uma das segmentações que a gente utiliza em programática, que pode dar muito certo para a parte do universo de bet. Mas em relação à visualização, o que geralmente é utilizado? Tem canais específicos? Tem canais específicos, tem segmentações de contexto, a gente consegue trabalhar com funil completo de bet, né? Desde a pessoa que está passando ali para o site, a gente vai impactar para estimular cadastro, primeiro depósito recorrente, e aí com base nisso a gente ir criando as audiências para garantir que a gente vai conseguir trabalhar esses dados futuramente para eles. Tem campanhas de vídeo também que a gente pode rodar na rede, como se fosse uma rede de display, só que ao invés do display aparecem os vídeos, que aparecem tanto no cantinho inferior direito da tela, como no próprio corpo da mensagem. Então a gente consegue atrelar essa mensagem a um contexto, vamos dizer, de um site esportivo, de um site que fala sobre futebol, de um site que fala sobre aposta online, sobre dicas de como apostar. Então a gente consegue, assim, pegar o usuário no momento que ele está ali olhando um conteúdo específico sobre aquele assunto. Perfeito. Vocês estão vendo que ele não tá me abrindo ainda o ouro, né? Mas calma, segura aqui mais uns minutinhos que eu vou puxar. Eu vou puxar pra aí. Segura aqui que os segredos vêm. Se você continuar nesse podcast até o final, você vai com certeza sair aqui com informações valiosas. Porque enquanto eu tô falando com vocês, eu tô oferecendo aqui uma belíssima cerveja pra eles, pra poder eles aproveitarem esse podcast de uma forma que é mais aberta, né? Contando todos os segredos. Então, calma aí que vem mais pergunta. E você, caro telespectador, cara telespectadora, se você está gostando desse programa até aqui, não deixe de seguir o @Berlim Digital e acompanhar todas as novidades que rolam por lá sobre cursos, sobre capacitações e também sobre o nosso amadíssimo Berlincast. Eu tô adorando fazer isso. Ai, gente. Vamos lá.
Agora vamos voltar, mas eu vou dar um tempinho agora pra poder ele refletir, assim, sobre os segredos que ele vai querer abrir pra gente, mas não tanto tempo pra poder ele não guardar muita informação. Mas, enquanto isso, Bárbara, eu tenho certeza que vai compartilhar com a gente como, né? Começou já entregando aqui algumas coisas, então você já pode ir anotando no seu bloquinho, por favor, e testando todas as estratégias e depois comentando com a gente o que deu certo e deu errado, né? Porque a gente sabe que o universo de sensível é isso, né? A gente vai anunciar... Nem sempre vai dar certo, Nem tá? sempre vai dar certo. Gente, tinha uma... Eu não sei se já ouviram isso, mas eu trabalhava com um grupo em específico de pessoas que a gente discutia muito sobre como, na verdade, a gente driblava os criativos do Facebook pra passar ali no overlay, né? Que antigamente usava aquela ferramenta dos 20% de texto, aquela coisa toda. Sim. Nossa, que tempos difíceis. Tempos difíceis. Pensar que aquilo existia um dia. Nem a gente nem acredita hoje em dia, né? Mas a gente usava o overlay pra poder a gente conseguir driblar também o que o Facebook ele entendia como texto, o que ele entendia como imagem. Então, até de técnicas de design. Então, por exemplo, na hora de colocar o texto, ao invés de colocar numa fonte que fosse super legível, colocar uma fonte meio tremida, colocar um embaçado na frente, o Facebook reconhecia como imagem. Vê que loucura. Então, assim, são técnicas, são pequenas técnicas, né, que você vai aprendendo pra poder você aplicar nos criativos e até você barrar isso. Mas, falando de Google saiu aí esse formuláriozinho novo, tem novidade por aí. Esse formulário novo, basicamente, é uma atualização das políticas da plataforma, falando sobre como você agora poderia tirar a sua licença. Ficaria mais fácil na teoria, né, Bárbara? Tirar a sua licença pra você rodar. Então, assim, ainda não tá disponível pra todas as contas, de fato. São contas que já têm um histórico. Então, o Google, ele atualizou as políticas agora em agosto, no finalzinho de agosto, no meio de agosto, na última semana de agosto. E disponibilizou para essas contas, principalmente para quem já tem um atendimento dentro da plataforma, tem mais facilidade, né? Então, a gente ter um contato dentro da plataforma é bem importante. Se você não tem, busque. Se você investe... Mas aí o que você faz se você, na verdade, está rodando em Black e você está fazendo tudo em legal? Você vai ter um contato mesmo assim? Sim. Aí você fala, tipo, eu tô rodando legal. Não, a gente não vai estar rodando legal. Vai dizer, querido Google, estou querendo rodar legalmente. O que a gente faz? Mas quando você tá rodando em Black, você cria umas máscarazinhas ali meio feiosas, né? Mudou a política agora. Tá dando uns driblezinhos meio feiosos. Tipo, já vi vários anúncios assim de Black. Não que a gente faça isso, gente, pelo amor de Deus. Nunca. Mas, nunca. Eu aqui me comprometendo nesse podcast. Gente, eu não queria assumir não, mas isso é uma forma da gente driblar. É porque, assim, o Google, o Facebook e essas plataformas que usam essas inteligências, elas também checam o seu site, tá? Então, não é só o seu criativo, não é só a sua copy, não é... Eles entram no seu site. Então, a partir do momento que se eles entram e veem que é algo de bet, algo algo do nicho que a gente... De conteúdo sensível. Exatamente. Ele vai barrar. Então... São formas, né? São maneiras que as pessoas usam. Mas só que assim, vamos tentar dentro da política, né? Não vou ensinar ninguém a fazer nada errado aqui. Então... no caso, a gente tá ensinando mesmo, né? Então, mas a questão do certificado agora do Google, ele veio para facilitar a vida realmente, para regulamentar essas contas que querem anunciar. Então, como tá mudando tudo, assim, pelo menos aqui no Brasil, no momento agora, é um pouco atrasado, mas beleza. Esse certificado, ele vem para facilitar. Então, assim, se você não tem disponibilidade, você não consegue acessar o certificado diretamente, tenta um suporte com o Google, tenta um suporte com a plataforma. Aí você vai preencher aquele certificado, aquele formulário. O formulário vai te perguntar tudo, vai te pedir documentos, vai te pedir todas as formas para ver se o Google aprova. Não é certo ainda, tá? A plataforma, ela precisa aprovar. O Facebook, ele também tem esse certificado, mas só que é mais difícil. Fazendo um complemento na tua fala, vale uma observação que tudo a gente tá falando pra fora do Brasil. Então, todas as documentações que você envia em todas as plataformas, a gente tá falando de documentações em inglês. Por isso, gente, estuda inglês. Um pouquinho, né? Vai precisar. Exato. Tem que treinar o inglês, gente. Pelo amor de Deus. Então, essa agora é uma maneira que pra gente poder respirar um pouco assim dentro das plataformas, porque realmente, principalmente o Google, ele é muito mais rigoroso, ele é muito mais difícil da gente conseguir essas permissões, não só a permissão, mas de fato rodar ilegalmente. Ilegalmente né? Ilegalmente. Enquanto ela tava falando aqui, só pra narrar pra vocês, ela tava espiando assim, ilegalmente. ela tentando passar pano pras coisas que a gente tá driblando mesmo a política da plataforma. Ilegal é porque ilegal pra advogado é uma palavra muito forte, né? Eu tô entendendo. Não é ilegal que você vai ser preso, galera. É ilegal pra plataforma. Maneira que vocês estão pensando. Vocês
só vai ser banido, você só vai ser barrado da plataforma, você só não vai mais conseguir anunciar mais com aquela conta. Não, nunca mais, né? Nunca mais é muito forte, a gente consegue, né? É a questão da contingência que eu falei. Se a gente não consegue num BM, se a gente não consegue na conta de denúncia, a gente tem que ter outra, a gente tem que ter como outras formas. A gente tem que ter outros meios pra gente não perder todos aqueles acessos, aqueles dados e a gente conseguir voltar ativa. É sobre. Mas como é que tu sente que, assim, vai impactar até no teu dia a dia, né? Se conseguir a liberação para os teus clientes, saindo dessa licença, rodando o Google. Isso é uma das principais coisas, assim, a gente sabe que o investimento... Vamos abrir valores? Bora abrir um pouquinho, só pra galera ter noção? Calma, um pouquinho, gente! é só pra poder todo mundo entender que a gente tá falando de cifra de milhões. A gente não tá falando de investimento médio de R$1.000 por mês, a gente tá falando de investimentos diários, muitas vezes, que eles vão chegar em casas aí de cifras de 6 dígitos, de mais. Então, assim, não é pra brincadeira. Esse game, assim, não tá pra brincadeira. Então, é algo que a gente precisa se preocupar com. Será que com a liberação da conta a gente vai conseguir gastar tudo que a gente deveria dentro dessa conta liberada? Ou será que a gente vai ter que continuar rodando também em Black? Então, nesse primeiro momento, eu acredito que a gente vai ter muitas limitações ainda. A gente tá no começo, a gente tá engateando nessa forma legal da gente rodar dentro dessas plataformas. Então, nesse primeiro momento, ainda vai ser aquela questão das campanhas vão ter limitações de alcance e tal, mas só que aquela questão, também tem a outra questão que é o valor do investimento. Então, o valor do investimento que essas bets e essas contas têm pra investir na plataforma vai contar muito. Então, quem investir mais é leilão, né, gente? Tudo se trata de leilão. Então, quem investir mais vai aparecer mais, vai conseguir mais resultados e vai ter mais retorno sobre o investimento. É normal até hoje, assim. E falando sobre orçamento de programática, Ider, quanto em média... Quero começar. Tem uma bet, acabei de montar. Por sinal, nossa, isso é uma boa ideia. A gente poderia já montar aqui uma empresa, já tem o time aqui pra poder rodar e fazer dinheiro. Conta comigo. A Berlim vai investir. Berlim vai montar uma bet, já avisando pra vocês. E aí, falando assim de investimentos, quando uma bet bate na tua porta assim e fala, nossa, quero começar a investir, quanto seria ideal pra poder começar investindo e em quanto tempo seria assim... o recomendado para poder estar trabalhando, porque em programática, como tu estava falando também, né, você não pode focar simplesmente em last click, tipo, branding é importante, e branding é o que fortalece muitas vezes a marca para poder ela conseguir ter a conversão mais barata e ter esse reconhecimento de que ela não é uma fraude, né, que é como a gente vê muito e que tem muito no mercado, gente. Então, o que seria o ideal, assim? Nossa, vou fazer um plano e uma recomendação aqui. Vamos começar de onde? Na verdade, assim, quando chega alguém pedindo uma proposta de bet, fazer um planejamento para bet, a gente recomenda não investir menos de 300k, porque a gente tem um mercado aí como... Só contextualizando, mensal. E tem um mercado gigantesco aí que tá todo mundo comprando, tá inflacionando o mercado, e se você chegar com dinheiro, você só vai torrar dinheiro sem ter resultado, sem colher resultado. E pulverizando verba. E com uma verba planejada de fato, para a gente conseguir trabalhar brand, a gente consegue fazer um planejamento focado em alcance e frequência, para impactar X vezes o usuário num período de tempo. Isso tudo com foco em fortalecimento de marca e, obviamente, a gente vai trabalhando ali estratégias de retarget focado em todo o funil do player, no caso. Vou jogar uma polêmica. Joga. Berlim vai abrir uma bet um pouco mais humilde. Pra começar. Berlim vai abrir uma bet um pouco mais humilde. Não tenho 300k pra poder investir aí nesse meu primeiro mês e que eu não sei nem qual seria o período geral. Porque em performance, como um todo, a gente tá falando de o quê? 6 meses pra poder a gente conseguir trabalhar bem dentro da plataforma, a gente ver as campanhas rodando, a gente entender, pegar aprendizado e tudo mais. Mas não tenho isso. Eu tenho os meus, sei lá, 10 mil reais pra poder começar. Olha, eu tô humilde. Eu tenho os meus 10 mil reais pra poder começar. Tu acha que seria um bom investimento a gente jogar isso em programática ou tu investiria isso na parte de tráfego pago? Já direto. Então... Que isso é a frustração de várias bets, né? Pequenas. Que a galera vai começar, pega uma grana, pensa... Beleza, vou montar uma bet. E aí vou ganhar um dinheiro, vou ficar milionário, e etc. E não entende, tipo, o investimento a longo prazo. Mas, enfim. Total. Assim, pra esse mercado, 10 mil, ele vai... É nada. Você não vai conseguir ter um alcance bacana
eu não falo nem bacana, a melhor palavra é dizer eficiente. Você não vai conseguir ter um alcance eficiente, você não vai conseguir trabalhar a frequência na cabeça do usuário de maneira frequente. O ideal é a gente trabalhar, obviamente, para cada etapa do funil a gente trabalha com a estratégia, um método de frequência diferente. Mas por exemplo, para topo de funil a gente trabalha uma frequência menor, a gente trabalha 6 impactos por dia. Se a pessoa não clicar no anúncio, ele já passa a procurar outras pessoas ali que tenham a possibilidade de clicar. Então, para a gente não perder tempo com a mesma pessoa, no topo do funil a gente coloca essa estratégia. Quando ela clica e entra no site, a gente faz um retarget para ela se cadastrar, aí a gente já aumenta um pouquinho a frequência, porque a gente já viu que ela entrou no site, mostrou um interesse, e depois que ela se cadastra, se ela não fizer o primeiro depósito, aí a gente vai começar a trabalhar mais fortemente a frequência na cabeça daquele usuário, porque se ele se cadastrou, a gente não pode deixar esse cara ir embora, porque se ele não permanecer no funil da gente, ele vai entrar no funil de alguém. Sim, vai perder para outra. Talvez entre no funil ali de Bárbara, né? Na parte de tráfego. Talvez você, né? Esteja batendo aí. Olha, sendo bem sincera, até no tráfego, 10 mil é nada. 10 mil mês, gente. Porque que assim, é a isso? gente precisa ter um retorno sobre esse investimento. Exato. Se a gente não tiver um retorno que seja acima desse valor, a gente tá trocando dinheiro, tá trocando moeda, né? Então, assim, dentro desse mercado, a gente precisa ter um orçamento um pouquinho mais extenso. Um pouquinho mais extenso, você não consegue concorrer com os grandes. Mas vamos não jogar... consegue, você não consegue. Vamos jogar aberto. O que seria um pouquinho mais extenso? Quero começar. Quanto é que a Berlim, a Beta da Berlim, minha gente? Quanto a Beta da Berlim precisa pra poder investir, pra poder começar? Tipo, 300 mil. Eu não tenho 300 mil. 300 mil tá foda, mas... Vamos lá, colocaria pelo menos 80 mil ali pra começar. Tá, beleza. Temos um parâmetro aí pra poder trabalhar. Um parâmetro, né? A gente tenta, e aí quando a conta já tiver uma inteligência, a Berlim já estiver faturando milhões, aí a gente aumenta esse investimento, né? Vem aí, por favor. Ele vai ter e vai reinvestir. Vai. Isso, exatamente. Gente, é muito rápido, vai. É muita grana, é muito rápido, vai. É um mercado que, meu Deus do céu, eu fico chocada. Eu agora, recentemente, porque eu tenho que falar, né? Eu tenho que falar porque eu gastei numa viagem internacional, óbvio que eu, né? Eu fui fazer a imersão ali, óbvio que eu não vou deixar de soltar isso no podcast. Fui fazer uma imersão ali em Malta, só com uma empresa de iGame, super chique, né? Financiada aí, Berlim Digital, obrigada Berlim. Mas passei aí 30 dias imergindo aí nesse mercado e assim... Gente, não é pra brincadeira. Malta, pra quem não sabe, é berço de bet. Então, Malta e Curaçao são os berços que saem as licenças, né, internacionais que regulamentam essa parte de gambling. E passei esses 30 dias em Malta e, nossa, o que eu vi lá de empresa, conversei com o pessoal, enfim. Bela sempre estratégica. Até nas férias, Isabela vai fazer network, gente, pelo amor de Deus. E essa mulher... Mas, gente, férias pra poder ganhar dinheiro depois. Férias pra pagar as férias. Férias pra pagar as férias, também. Mas aí, agora eu quero ouro. Agora eu quero, assim, valor e segredos. O que vocês vão abrir nessa caixa, nessa black box da noite de hoje. Por favor, bebam mais cerveja pra poder vocês realmente dizerem, sabe, Eider não tá bebendo hoje porque ele tá o quê? Ele tá dirigindo, mas eu avisei pra ele que ia ter cervejinha e ele não topou. Então, próximo podcast que tiver, que ele vier como convidado, vocês vão cobrar ele junto comigo de vir sem dirigir. Pra poder... Só vem pro próximo se vier sem carro. Só vem pro próximo se vier sem carro. Pra poder conseguir. Vocês estão sentindo, né? Que ele tá tentando esconder de mim algumas coisas. Mas eu quero saber. Pergunta que eu respondo. Eita! Agora vai, viu? Agora vai. Vamos lá. Top 3 sites que mais geram cliques pra bet. Será que ele entrega esse ouro? Cara, tem... Bárbara, olha ele pensando, gente, se revela, se não revela, qual que ele quer revelar? Cara, eu tô tentando lembrar o principal, velho. Que a Betano tinha comprado o inventário por garantido já o ano inteiro. Porra, Betano. Tô fazendo propaganda aqui, né? Mas vamos lá. Betano não tá patrocinando esse podcast, não. Mas a gente pode citar algumas marcazinhas aqui. O inventário da Globo de esportes, os dados da Globo, Cartola, eles trazem muito resultado. Porque é um público muito apostador, né? Que gosta. Eu acho que é muito sobre isso. Já né? Tá totalmente dentro desse nicho. Tá então. imerso. Sabe uma coisa que deu muito certo já com... eu não vou citar nomes, obviamente, mas assim, histórico aí de Berlim, a gente já roda com a parte de jogos de azar, filantropia premiável, todas essas categorias há um time. E uma das coisas que eu achei muito bizarra, assim, numa das segmentações que a gente tava testando, que deu muito certo, sertanejo.
Eu juro. Sertanejo, tipo, foi campanhas de conversões, assim, altíssimas. Gerou putas cadastros e, tipo, em campanhas que a gente tava fazendo pra parte de sorteio. Então, tipo... Aí, então eu tô entregando ouro aqui também. Isabela também está revelando hoje. Não, eu tô aqui. A gente tá no podcast aqui, eu tô perguntando, mas assim, a gente tá no podcast, numa conversa franca, aberta. Eu tô querendo aqui abrir tudo pra cá. Uma peculiaridade que eu consegui enxergar, tinha um público lá que gerava muita conversão, que eram pessoas que costumavam usar táxi ou andar em carro de aplicativo. Passada. Bem específico. Bárbara já pegando e anotando a segmentação. Gente, cadê? Por favor. Não, Bárbara, agora todo mundo tá entregando a segmentação. Eu entreguei sertanejo, eu ainda entregou os táxis, tu tem que entregar uma. Pra poder querer dizer pra vocês. Gente, eu vou falar uma coisa muito simples. Gente, funciona muito bem. O próprio público semelhante. Você gera inteligência com o público personalizado. O público semelhante, gente... Por favor, trabalhem em visualização de vídeo dentro do tráfego pago. Visualização de vídeo, você usa a porcentagem daquelas pessoas que assistiram tantos por cento. Então, é um público muito rico. Lista de clientes. Público semelhante de lista de clientes. Gente... Mas para além do semelhante, eu quero uma segmentação. Assim, segmentação... Eu quero uma segmentação aberta. Posso abrir? Bom, posso, gente. Ela disse... Eu falei vários segredos já. Edição, por favor, bota aqui ela dizendo no início desse podcast que ela não tinha segredos nesse podcast, mas agora veio os segredos. Mas você tá querendo o ouro da nata do ouro do diamante. Tudo bem. Vamos mudar de assunto de conversão. Eu vou fingir que eu esqueci esse assunto por enquanto ela tá bebendo mais uma cerveja. Vamos trazer outra cerveja pra ela. Vai dar certo, porque, pelo amor de Deus, tem uma pizza aqui também na frente dela pra poder ela aproveitar. Mas vamos falar sobre a compra dentro de vários veículos, né? Eu vou voltar pra ele de novo pra poder me contar mais coisas, porque ele só me disse aqui Você tá precisando, né? Ele tá precisando. Ele tá precisando abrir um pouquinho. Mais. Eu já revelei tanta coisa, gente. Tá foda. É porque eu não tô ficando dentro da operação direta. Desculpa, gente. Sério, eu juro. Olha, mas desculpa, eu sempre tô olhando... Diariamente eu tô olhando com a operação da quem tá fazendo a OPEC das campanhas, como é que tá funcionando as campanhas, onde é que a gente tá conseguindo gerar mais cadastro. Observação, gente, ele roda pra maiores bets sempre. Então ele tá escondendo aqui da gente, tesouro. Mas enfim, vamos lá. Esse podcast ele precisa seguir. Então a gente vai falar sobre essa questão de, a partir da regulamentação, o que vocês pretendem ou o que vocês acham que vai... Assim, a gente falou sobre o lance das bets, as menores, né, elas teriam essa queda. Mas vocês acham que isso vai impactar? Falando como profissionais de mídia mesmo, tipo, compra de mídia dentro de sites e etc. Vocês acham que os investimentos eles vão aumentar absurdamente, drasticamente? Vocês acham que a gente vai perder mais contas, vai ficar concentrado na mão de poucos, eles vão ter que fatiar isso? Porque hoje as maiores bets, elas têm 300 mil empresas rodando mídia, né? Ao mesmo tempo, todo mundo. Cada um de uma estratégia diferente, é uma loucura. Se juntar todas as bets, vai comprar metade do inventário do Google no Brasil. O Google vai virar Google Bet. Sinceramente. Google Bet Eles têm uma preocupação também com isso, sabe? Então, essa parada da regulamentação é pra não, de certa forma, não abrir de qualquer jeito. Porque quando a gente fala do mercado de iGambling, apostas online, ele é muito amplo. A gente só tá aqui, a gente é bitolado a ficar pensando muito nessa questão da... vou baixar o joguinho do aviãozinho, vou jogar o joguinho do aviãozinho, do Space, mas vou fazer uma odd aqui e tal. Mas tem muita coisa por trás. Vai ter essas rifinhas que aparecem aí do nada. Cara, eu já conversei com muita gente que tinha banca de bicho e tá querendo montar um site de aposta de rifinha online. Então tem que ter certo critério, porque senão de fato vira banda boa. Mas com relação à pergunta, eu acredito que quando tiver essa regulamentação, como a gente conversou, as menores vão ser engolidas, de fato, e as maiores vão cada vez ficar mais fortes. E investimento, vocês acham que aumenta? Com certeza aumenta, porque assim, o leilão ele vai ficar muito mais caro. Hoje a gente vai ser loucura. Hoje a gente anuncia daquela maneira, dando um jeito pra gente tentando burlar assim as regras por trás, assim, mas quando a gente tomar a frente, quando a gente botar a cara, né, a gente preencher aquele formulário, a gente vai ter uma responsabilidade muito maior.
Então, as empresas que estão brincando dentro da plataforma, elas vão morrer. E as empresas que estão trabalhando seriamente e estão investindo uma grana considerável, elas vão aumentar muito esse investimento dentro da plataforma. Então, o leilão vai subir horrores, os nossos custos eles vão subir. E é aquela questão, né? Quem tem mais vai permanecer. E o resto vai ser engolido. Mas entrando nos pequenos, mas agora saindo um pouco da própria banca, né? Porque, tipo, a gente normalmente categoriza essa parte de aposta. Tipo, tem o lado da banca, tem o lado do usuário. Mas também tem o lado dos tipsters, os afiliados, que também toca nesse lance de conteúdo sensível. Também tem que rodar anúncio, mas que ao mesmo tempo eles não têm a mesma grana dentro da plataforma e eles não vão ter nunca a licença, nunca é uma palavra muito forte, né? Não, por favor, edição, considera aí cortar isso porque nunca é uma palavra muito forte. Mas talvez eles nunca tenham isso dentro da plataforma e seja regulamentado para eles eles darem entrada e eles de fato anunciarem tal como afiliados, como links afiliados. E vocês já rodaram pra Tipster, pra alguma coisa assim? Pra Tipster não rodei. Não, é bem não. específico, né? Mas tipo... É uma galera que tá movimentando uma grana, então, é porque normalmente, pelo menos quando vieram orçar propostas comigo, fazer propostas comigo, não era uma galera que tinha uma grana, assim, pra investir. Até no pagamento dos São serviços. sonhadores, né? Até no pagamento dos serviços. Então, não é uma área que eu... Veio com a proposta igual veio pra ele, né? Dizendo, eu vou te pagar se eu ganhar. Não, se eu vender, aí eu te pago. Não. Eu acho... Essa galera do se eu vender, pra mim, é aquela galera que chega na padaria e fala, deixa eu provar teu pão. Se o pão for bom, eu pago. Eu acho que é muito uma galera que, assim, precisa parar, tem uma conscientização do trabalho que a pessoa tem, toda uma estratégia que a pessoa tem que montar por trás daquela campanha. Então, assim, não é só buscar os resultados, não é só aquele número que a gente apresenta no final do mês, sabe? Então tem todo uma estratégia por trás, tem todo um trabalho por trás. Então não dá pra gente entregar o nosso trabalho de graça, né? Sim. Por mais que seja temporariamente, mas ainda assim. Não é uma garantia. Sim. E falando assim de garantia, mas assim, já comprometendo vocês, qual o menor tempo que vocês já conseguiram, assim, resultado de campanha positivo pra bet? Tipo, 30 dias? Teve bet que a gente rodou que com 30 dias a gente teve resultado. Poxa, bora fechar pra bet da Berlim? Eu gosto. Vende muito. Vamos. Vende muito. Vende muito. 30 dias Agora também teve, obviamente, né? Não vamos mostrar só o lado lindo, não, sim, né? Não, vamos falar a verdade. Teve cliente que rodou 6 meses e não conseguiu ter um resultado Isso é foda. legal. Isso é foda. Eu já tive caso de ver casos assim de bet, que eu também não vou citar o nome, mas que fizeram estratégias assim mega erradas e levaram um fumo do caralho pra aquisição de cliente. Tá ligado aqueles bônus de entrada? Que você paga, não sei o quê. Véi, eles calcularam errado. Véi, o fumo não foi real. É a questão da estratégia, né? O fumo não foi brincadeira não, tá ligado? Tipo, foi um fumo, tipo, alto. Entrou gente pra caramba ganhou dinheiro, mas, tipo, a banca tomou... É isso. Perigosíssimo. É perigoso. Então, é a questão do trabalho. Se você tá contratando um profissional, uma empresa, uma agência, tem esse trabalho por trás. A gente tenta, a gente planeja, a gente pensa em cada ponto, em cada coisa. Então isso não pode ser gratuito, né? Mas a gente tá caminhando pro fim desse podcast, e pro fim desse podcast que a gente tá caminhando, a gente também tem que falar sobre o resultado na ponta. Mensuração, métricas, resultado e tudo mais. Então, métrica de FTD, métrica de tudo que a gente tem que ter quando a gente tá trabalhando com a parte de bet. Vocês conseguem ter uma ponte legal com o pessoal, normalmente cliente na ponta e tal, porque tá todo mundo super... cabreiro, né? Pra poder falar qualquer coisa. Ter o quê? Ter contato direto com o pessoal que, tipo, pra bet abrir pra tu e te dizer, ó, o que tu fez gerou tanto, sabe? Então. Aberto. Até hoje a gente só teve um cliente, um anunciante, que ele não abriu nem pra gente fazer o tagueamento do site. Isso é bizarro. Então, ela roda branding total, né? Só branding. A gente consegue otimizar pra performance. É o medo, minha gente. Tá loucura, tá cão esse mercado. Pô, a galera vendendo dado pra caramba. E teve clientes, logo quando a gente começou a atender bet, tem alguns players, né, de plataformas de bet, como, sem fazer propaganda, mais a SGA, NGX, e logo no início eles não tinham os eventos configurados dentro da plataforma, todos os eventos. E aí eu me sentava com os caras pra dizer, bicho, eu preciso desse evento aqui, vamos fazer. Aí o cara, tá no roadmap, vou te entregar com 3 dias. No terceiro dia eu já ia lá, cadê o evento? Não tá aqui ainda, não, vamos fazer mais 2 dias. Aí demorava pra caramba. E aí a gente já perdeu um tempo
absurdo. Mas hoje tá funcionando, rodando direitinho. E consegue ter esse retorno, essa mensuração de retorno. A gente consegue. Quando a gente consegue taguear, a gente consegue. Porque os sistemas deles são péssimos, né? Não vou entrar muito em plataforma mesmo por trás, mas os sistemas são muito limitados. Porque eles pegam essas... Eu vou entrar nisso aí, que já é assunto para o próximo podcast. E Bárbara, comenta. Então, sobre as questões dessas métricas que a gente tem que focar agora, sim, eu me perdi. O que você... Normal do podcast. Qual era a pergunta mesmo? A pergunta... Eu fiquei distraída. É porque sua host de hoje, ela fala muito. Então, não tem condição. Pelo amor de Deus. Eu juro que eu perdi meu pensamento, já tava longe. Quem foi que teve a ideia na Berlim Digital de me chamar pra poder ser host? Se eu sou essa pessoa, né, que habla muito. Eu sou quase uma convidada. Então, ela pergunta e ela mesmo responde, gente. Como é que pode? Ai, meu Deus, eu amo meus convidados, porque eles são sinceros, sabe? Mas é isso. A pergunta era a seguinte: métricas que você utiliza pra poder fazer mensuração de... Não era nem essa a pergunta, mas agora é. Métricas que você utiliza hoje em dia pra poder fazer essa mensuração das suas campanhas de bet dentro deste nicho black. O que são as principais? Top 3. FTD. E assim, a gente precisa focar muito no alcance. Quanto mais contas únicas a gente conseguir alcançar, melhor pra gente, né? Porque dentro ainda desse mercado, por mais que a gente não tenha uma regulamentação firme ainda em todas as plataformas, ainda assim é muito difícil a gente a concorrência, entendeu? O valor de concorrência. Então, tem bet que investe um valor e tem bet que investe o triplo do valor. Então, tudo isso vai estar pesando pra gente. Então, dentro do tráfego pago, a principal métrica é a de alcance, quando a gente não consegue mensurar os resultados, né, que acontece também. Muito, porque a gente não consegue ir pra página de destino, né, tipo, diretamente. A gente tem que passar sempre por uma página antes de contingência ali. Então, a gente tem que usar métricas secundárias, né, porque alcance, impressões são métricas, custo por mil, CPM, né, custo por mil impressões. É uma métrica secundária normalmente dentro do tráfego pago, mas é a que a gente precisa focar, custo por clique. Então, a gente tem que precisar estar atento dentro disso pra gente tentar reduzir o máximo, pra gente alcançar o máximo possível de resultados. Eu acho que pra um podcast, a gente entregou bastante. Sim. Não sei se vocês estão satisfeitos, mas eu acho. Eu posso dar a última dica? Eita, com certeza. Veio revelar! Agora vem, atenção. Olhem, pelo amor de Deus, pra o Analytics. Sim! Nossa! O ouro é esse dia 4 agora, gente. Sempre, gente, tá tudo ali dentro. Tudo. Você consegue tudo. Dentro. Você consegue melhorar tudo dentro da sua campanha através do Analytics. O Analytics realmente vem... E muito esquecido, né? Sim, coitado. Algumas coisas que a gente usa lá é tempo médio dedicado na página. Sim. Importante. Rolagem da página. Importante. Pra pegar topo de funil. Pra a gente escolher, de fato, quem a gente vai colocar no topo do funil. Nossa, gente. Ei, eu acho que... Entreguei agora, não entreguei. Eu acho que entregou. Ele resolveu revelar, né? Assim, né? Entregou pra versão 01 desse podcast. Mas calma que a gente vai fazer o aprofundado 2 com o Eider vindo pra cá sem dirigir pra poder beber uma cerveja. Mas vai dar certo. Ele bebendo uma cerveja, com certeza ele vai revelar tudo. Ele vai contar tudo. Se beber, rapaz. E se nesse podcast minha convidada Bárbara, ela só bebeu uma cerveja, no próximo, não se preocupe, eu vou colocar ela pra beber 5 antes de começar. E agora eu vou deixar vocês com as mensagens finais motivacionais, por favor, quando a conta cair, o que a galera faz pra poder não ter um troço, né? Porque você dá vontade de sumir. Mas eu vou pedir pra vocês dizerem a mensagem motivacional final de vocês e também os arrobas, né? Importante pra quem tá ouvindo a gente nesse podcast conhecer um pouquinho mais do trabalho também de vocês. E tirar dúvidas, por favor, deixem aberto, não sejam simpáticos nesse podcast, isso é muito importante na Berlim. Então, assim, mensagem motivacional é a questão. Se a sua conta cair, chore. Você vai arrumar um jeito de reativar ou criar uma nova. Então, assim, gente, leiam as políticas de privacidade, leiam as políticas das plataformas. Essa é a minha dica de ouro, assim. Por mais que acho que a gente ignora muito, a gente acha que vai dar certo, a gente fica achando... E a gente não pode trabalhar com achismo, né? Porque a gente não quer perder uma conta de anúncios, a gente não quer perder um BM, principalmente, que é muito mais difícil da gente conseguir reverter essa situação. Então, pensem, se informem dentro desse esquisito.
quesitos. Põe em prática tudo que eu falei, principalmente sobre contingência. Tudo que a gente falou, né? Que você falou também, assim, sobre contingência, principalmente. E é isso. E o arroba do perfil? Gente... meu arroba é Bárbara Melo ADS, né? Bárbara Melo ADS. E eu estou lá, me sigam, por favor. Sigam lá e já peçam pra ela, por favor. Quem quiser orçamento também. Muito bom. Pode falar comigo no direct. Esse podcast também serve pra poder você vender o seu peixe. Com certeza. Eu tô aqui na Berlim Digital, gente. Eu vou perder a oportunidade nem a pau. Jamais. Muito bom, gente. Obrigadão aí, mais uma vez, pelo convite. A mensagem motivacional que eu queria deixar para vocês se sua conta cair, puxe ela pela mão, trate ela bem, seja resiliente, não chore. Isso vai acontecer outras vezes, mas a gente aprende assim, caindo e levantando. Mas assim, as dicas que eu posso dar é justamente o que eu vinha falando no podcast, olhem para os dados, olhem muito para o Analytics. Quando vocês conseguirem ter acesso, sempre peço acesso aos clientes para que eles me deem acesso ao Analytics. Lá tem assim, informações valiosíssimas e até porque você consegue criar audiências dentro do Analytics para compartilhar com as contas do Google Ads e puxar de fato o ouro que tem lá dentro. Então essa é a dica que eu poderia dar. E assim, meu arroba, vou dar 2 arrobas, pode? Perfeito. Pronto, vou dar o meu arroba Eiderborges com Y, que é meio difícil de entender, e tem o Red Media OFC. Olha aí, vocês já sabem onde vocês vão rodar a programática, já tem um caminho. Programática com quem sabe, é sobre isso. E eu vou deixar agora alguns avisos finais, né? Esse foi o Black Box Marketing de hoje e fica de olho nos outros programas da Berlincast, porque vem muita coisa boa por aí. Acompanha nas redes sociais, ativa as notificações, porque esse foi o primeiro de muitos. E calma que nossos convidados vão voltar com mais cerveja para poder abrir muito mais dessa caixa. Então é isso, nós ficamos por aqui. Muito obrigada, gente, e até o próximo. Valeu. Obrigada, Bela. Obrigada, Berlim Digital. Sucesso.